Fala pessoal, tranquilão? Ó o radar aí. Maravilha, Itajaí tá batendo recorde de multa. Então vamos fazer os vídeos só falando sobre os 3.000 quilômetros, como eu havia prometido. Vou tomar o rumo a partir dos 1.000 quilômetros, então são dos 2.000 quilômetros posteriores. A moto está com 3.100 quilômetros agora. Como eu já havia, eu acho que eu já mencionei no vídeo dos 1.000, eu senti a moto mais ágil, mais na mão, né? Diria assim. E depois dos 1.000 quilômetros, coincidência ou não, eu vou devagarinho aqui para ir falando, né? Senão o vento incomoda. E bom, ali por 1.400 quilômetros, mais ou menos, começou a vazar óleo aqui do freio dianteiro, né? Do reservatório de fluido do freio dianteiro. Começou a vazar bem pouca coisa, era coisa mínima mesmo. A princípio eu tomei aquilo como um pouco de excesso de fluido e toquei o barco, não teve problema nenhum, continuei. Aí depois teve a viagem da Serra do Rio do Rastro e depois uma viagem para Curitiba, que daí acabou dando mais de 1.000 quilômetros aí, bem mais de quase 1.500 quilômetros aí rodando com ela, né? E nesse meio tempo começou a vazar fluido da embreagem também, né? Também aqui da parte de cima, ambos os reservatórios têm um respiro em cima, que é alguns furinhos bem pequenos aqui. E quando eu acionava tanto o freio quanto a embreagem, vazava um pouquinho de fluido ali. E a princípio não estava me incomodando, porque era coisa bem pouca e não influenciou em nada no desempenho, né? Na pilotagem. Então eu continuei. Só que quando eu voltei dessa viagem de Curitiba, lá com uns voltei não, lá em Curitiba mesmo, eu já percebi que o fluido da embreagem estava vazando muito. Mas muito mesmo, e começou a me incomodar isso. Aí eu voltei, a moto estava com uns 2.800 quilômetros e aí eu decidi que era hora de levar na concessionária para dar uma olhada, porque aquilo já estava começando a ficar preocupante. Bom, o vídeo anterior anterior a este aí, que tem aí, eu e a BMW GS 1200 indo até Balneário e chegando lá na concessionária da Kawasaki, é justamente o vídeo que eu fui levar ela para verificar esse fluido. O pessoal da Kawasaki lá se negou a verificar isso, disse que eu teria que ir até a Ducati em Florianópolis para verificar. Isso foi contra qualquer acordo que eu tive com o vendedor e até com o proprietário, o próprio proprietário da... Eu tô bem devagar, o caminhão tá me passando aqui, mas tudo bem. O proprietário da Kawasaki, da Ducati, que é o do mesmo grupo. Isso foi totalmente contra. Eu resolvi não discutir com o pessoal lá, né? Foda-se, dei uma banana pra eles. Como eu já falei num outro vídeo aí, tratar bem e fazer o serviço deles não é mais que a obrigação. E eu elogio sempre, mas quando faz algo errado aí eu descasco mesmo. Então, infelizmente, eles devem estar passando por algum problema. A Kawasaki de Itajaí fechou e se negaram a fazer esse negócio. Tive que ir lá em Florianópolis. Então, voltando ao assunto, tive que ir lá em Florianópolis, que foi aquela viagem que teve eu e a GS 1200, que eu cheguei lá na Ducati. Eu cheguei lá, a concessionária estava quase fechando e eu fui muito bem atendido lá pelo mecânico Nelson. Ele estava atolado de trabalho, ficou até chateado que o pessoal de Balneário não atendeu, uma coisa simples. Ele parou o que estava fazendo para me atender, verificou que
excesso de fluido apenas nos dois em ambos os dispositivos aqui, né? Tirou o excesso, apertou bem, deu aquele apertozinho, tava um pouquinho frouxo também. E deu uma esticada na corrente, porque o pessoal de Balneário também me entregou a moto com a corrente mal esticada. Ele regulou bem a corrente, lubrificou e eu toquei o barco, voltei para casa e deu tudo certo. A moto não deu, fora esse, nenhum problema. Nenhum problema mesmo, isso aí já foi resolvido, não vazou mais. A moto tá com 3.100 km agora. Outras coisas que eu percebi durante a viagem da Serra do Rio do Rastro. Eu tava, desde quando eu peguei ela, eu queria achar a faixa de giro econômica dela. E essa experiência até a Serra do Rio do Rastro foram 750 km de viagem mais ou menos, ida e volta. E isso me permitiu conhecer essa faixa de giro, né? Cara, você é um pamonha, esse babaca do Uno ali. E, bom, o que acontece? Eu já havia dito em uns vídeos anteriores que aos 4.000 giros a moto ela reclama muito, ela treme bastante. Ela fica... você tem que domar ela nessa faixa de giro. Então, se você está a 4.000, 4.500 giros, em sexta marcha você está a 120 por hora ainda. Então, é a velocidade das nossas rodovias aqui, né? Então, geralmente tem que estar uma marcha acima para ela ficar um pouquinho mais dócil, mais macia, né? Eu, por exemplo, tô em terceira aqui ainda e tô a 100 por hora. O que eu percebi? A 6.000 giros ela fica mais econômica. Andando na cidade, ela tava fazendo 13,5, 14,5 por litro. E andando na estrada, nessa mesma faixa de giro, entre 4 e 5.500 RPM, ela estava fazendo essa média também na estrada. No máximo 15 aí na estrada. O que eu descobri? A 6.000 giros, até 7.000 giros, a moto eu consegui fazer até 21 km por litro com ela na estrada. Então é outra tocada, a moto fica muito mais gostosa. Você não consegue ocupar todas as marchas dela, mas ela fica muito mais na mão. É claro, consegue ocupar todas as marchas dela, você vai engatar a sexta, só que a 6, 7.000 giros em sexta marcha você vai estar a 180 por hora. Então, 170, 180 por hora. Então eu descobri isso, que para manter uma velocidade de cruzeiro boa, eu tenho que estar nessa faixa de limite aí. Como a autonomia dela é baixa, ela tem 13,5 litros no tanque, mas na prática mesmo deve ter uns 13 litros ali disponíveis para mim. Então, andando dessa forma, eu consigo ter uma autonomia melhor, né? Eu paro menos vezes no posto também. E outra coisa, andando em trânsito intenso, ela esquenta muito também. Então, o pessoal fala aí na internet que a moto esquenta. Realmente esquenta. No trânsito, se você ficar para e acelera, ou andando muito devagar, ela esquenta bastante mesmo. Não é uma moto que tenha refrigeração líquida, então ela precisa de velocidade para resfriar. Então a estrada é o ambiente dela mesmo, não adianta. Apesar da autonomia, eu vou ver se tem algum posto aqui por perto, que eu fiquei de encontrar com o pessoal. Durante esses 3.000 km, então, não teve nada de extraordinário. Só esse fato aí do fluido. Mas já foi solucionado.
E é isso aí, não tem muito o que falar da moto por enquanto. Eu faço mais um vídeo desse quando estiver chegando nos 6.000. Beleza, galera? Grande abraço, até o próximo vídeo.